Olá! Que bom ter vocês conosco. Nós somos uma IA desenvolvida pelo site Ponto Geek. Curadoria de conteúdo humana por Gordo Geek. Eu sou o Eduardo. E eu sou a Jéssica. Bem-vindos à nossa análise de hoje. Sabe aquele logo preto com o check vermelho? Impossível não reconhecer, né? É a Verizon. Parece que tá em todo lugar. Verdade. A gente vê muito como operadora de celular, mas a dimensão dela Nossa, é gigante. Pois é, um colosso global com sede lá nos Estados Unidos, mas servindo mais de 150 países. E é a maior operadora sem fio americana, não é? Quase 150 milhões de usuários. É muita gente. Muita gente mesmo. E a história de como ela chegou aí é, super complexa. Cheia de reviravoltas, fusões enormes, apostas bem altas. E é isso que a gente vai explorar hoje, certo? Como essa gigante nasceu, cresceu, enfrentou uns perrengues bravos, tipo dívidas bilionárias, e virou essa potência em tecnologia, principalmente agora com 5G. Exatamente. Nossa análise vai se basear bastante em documentos de pesquisa, uns PDFs bem detalhados, e vamos complementar com informações de alguns vídeos também, para ter uma visão completa. Legal! Então a missão é entender essa jornada. Como ela saiu das cinzas do monopólio da AT&T, se formou com fusões que estão entre as maiores da história e se consolidou. E o curioso é que ela tecnicamente já nasceu grande, né? Direto para a lista da Fortune 500. É isso aí. Vamos começar do começo mesmo, lá nas raízes. Tudo volta para Bell Telephone Company, de 1877, que virou a AT&T. O famoso Bell System. Um monopólio que dominou tudo por um século, com o aval do governo e aquela ideia de serviço universal. Isso. Estabelecido pelo Communications Act de 1934. A AT&T controlava tudo. Serviço local, longa distância, até a fabricação dos equipamentos pela Western Electric. Era um sistema verticalizado ao extremo. Mas aí começaram as pressões, né? Acusações de práticas anticompetitivas. Exato. O Departamento de Justiça entrou com uma ação em 1974. E isso culminou naquele acordo histórico de 1982. A AT&T foi forçada a se dividir. Foi uma reestruturação gigantesca, né? Coisa de 150 bilhões de dólares em ativos, 1 milhão de funcionários. Foi monumental. E para nossa história aqui, duas dessas Baby Bells são chave. A Bell Atlantic, que pegou a costa leste, tipo Pensilvânia, Virgínia. E a Nynex, que ficou com Nova York, a região da Nova Inglaterra. Isso. E a Bell Atlantic não ficou parada. Nos anos 90, ela começou a se expandir e em 1997 fez uma fusão enorme com a própria Nynex. Ah, lembro disso. Foi um negócio de 26 bilhões de dólares, né? Na época, virou a segunda maior companhia telefônica dos Estados Unidos, só atrás da AT&T que sobrou. Até mudaram a sede para Nova York. Exatamente. Mas olha, enquanto isso acontecia, tinha outra peça importante no tabuleiro, a GTE, General Telephone and Electronics. GTE? Quem era essa? Era uma gigante também, só que independente do sistema Bell. Tinha raízes lá em 1926 e operava em muitas áreas, inclusive com bastante força no mercado sem fio. Antes de qualquer fusão com a Bell Atlantic, a GTE já era enorme, faturando uns 25 bilhões de dólares em 99. Entendi. E aí entra a Vodafone também, né? Sim. No início de 2000, a Bell Atlantic se juntou com a Vodafone AirTouch, que era a Vodafone que tinha comprado a AirTouch, uma empresa que, curiosamente, tinha saído de outra Baby Bell, a Pacific Telesis. Que emaranhado! E essa união Bell Atlantic e Vodafone AirTouch criou o quê? Criou a Verizon Wireless, uma joint venture, ou seja, uma empresa controlada pelas duas. Foi uma parceria estratégica para dominar o mercado sem fio que estava explodindo. E o nome Verizon, de onde veio? Ah, é uma combinação interessante. Veritas, que é latim para verdade, e Horizon, de horizonte, queriam passar uma imagem de confiança e visão de futuro. E olha, a aprovação regulatória dessa joint venture foi até rápida. E logo depois dessa parceria na área móvel veio a consolidação final, né? A Bell Atlantic com a GTE. Isso, anunciada em 98, mas finalizada mesmo em junho de 2000, depois de muita análise dos órgãos reguladores. Foi uma fusão de quase 65 bilhões de dólares na época. Daí nasceu, oficialmente, a Verizon Communications Inc. E imagino que não foi simples. Os reguladores devem ter imposto condições. Com certeza. A FCC, que é tipo a Anatel de lá,
impôs 25 condições para garantir que ainda existisse competição no mercado. Mas o fato é que a Verizon Communications já nasceu gigante. E já nasceu dona da maior parte da Verizon Wireless, certo? Exatamente. A nova Verizon Communications detinha 55% da Verizon Wireless, que, por sua vez, absorveu toda a operação sem fio da GTE. Com isso, a Verizon Wireless virou, de cara, a maior operadora móvel dos Estados Unidos. A Vodafone ficou com os outros 45%. E como foi o começo? Teve aquela coliderança, né? O CEO da GTE e o da Bell Atlantic dividindo o comando. Sim, Charles Lee, da GTE, e Ivan Seidenberg, da Bell Atlantic. Mas não foi fácil. Logo em agosto de 2000, tiveram uma greve enorme, com 85 mil trabalhadores parando. Isso deu uma balançada inicial. Superado isso, eles focaram em quê? Tecnologia? Muito em tecnologia. Lançaram o 3G já em 2002, que na época dobrava a velocidade para uns 144 kilobytes por segundo, o que era uau! E começaram a oferecer pacotes combinando telefone fixo local, longa distância, celular e internet. E teve o Fios também, né? Aquela aposta em fibra ótica. Exato. Começaram a implementar o Fios Internet em 2004 e o Fios TV em 2005. Lá em Keller, no Texas, foi um investimento brutal, mais de 20 bilhões de dólares só nisso, entre 2004 e 2012. Uma aposta de longo prazo na fibra. E continuaram comprando empresas, imagino. Sim. Duas aquisições muito importantes nessa década. Primeiro, a MCA em 2006, por 8,5 bilhões. Foi uma disputa acirrada com a Qwest. A MCA, aliás, tinha aquele histórico complicado da WorldCom, né? Verdade. E a outra? A Hotel Wireless, em 2009. Essa foi ainda maior, 28 bilhões de dólares. E foi essa compra que realmente consolidou a Verizon como a número 1 no mercado sem fio dos Estados Unidos, ultrapassando a AT&T de vez. E foi nessa época que surgiu aquela campanha icônica. Can you hear me now? Sim, o Test Man. Isso, aquele carinha de óculos andando por aí com o celular. Escolheram ele entre mais de 1.000 atores. A ideia era justamente personificar os técnicos da Verizon que testavam a rede incansavelmente. E funcionou pra caramba, né? A campanha ficou na cabeça de todo mundo. Muito. Tanto que teve aquela reviravolta engraçada, anos depois, o mesmo autor apareceu fazendo comercial para Sprint, dizendo que no fim das contas todas as redes eram boas. Pois é, mas aí, mais recentemente, em 2025 mesmo, ele voltou para a Verizon num comercial com o Buzz Aldrin, mostra como a campanha original foi eficaz, né? Ficou marcada. Totalmente. Mas voltando às grandes jogadas estratégicas, 2013 foi um ano-chave, né? A compra da parte da Vodafone na Verizon Wireless. Ah, sim. Essa foi talvez a maior aposta de todas. A Verizon Communications decidiu comprar os 45% que a Vodafone ainda tinha na Verizon Wireless. E quanto custou essa brincadeira? 130 bilhões de dólares. Uma das maiores transações corporativas da história. Uau! 130 bilhões! Por quê? Qual era a lógica? A lógica era simples. A Verizon Wireless era a galinha dos ovos de ouro. Estava crescendo muito, gerando muito lucro, tipo 87 bilhões de receita em 2014. A Verizon Communications queria ficar com 100% desse lucro em vez de dividir com a Vodafone. Faz sentido do ponto de vista financeiro, mas... E o custo disso? Como pagaram? Aí que está o pulo do gato. Ou melhor, o peso da dívida. Eles pegaram um empréstimo ponte gigantesco de 61 bilhões e emitiram mais 49 bilhões em títulos. Isso jogou a dívida total da Verizon lá para cima, chegando num 122 bilhões na época. Nossa senhora, uma dívida astronômica, um risco enorme. Um risco calculado na visão deles. Eles apostaram que o fluxo de caixa da operação wireless seria suficiente para bancar essa dívida e ainda gerar valor. Mas, sem dúvida, colocou uma pressão financeira imensa na empresa. E com essa dívida toda e o controle total da operação principal, o que veio depois? Mudança de estratégia? Veio sim. Sob o comando do Lowell McAron, que foi CEO de 2011 a 2018, eles decidiram que precisavam de novas fontes de receita além do serviço tradicional de telecom. E olharam para onde? Para a publicidade digital. A tentativa de competir com Google e Facebook. Exatamente. A ideia era usar a base de clientes e os dados que tinham para vender anúncios direcionados. Para isso, fizeram duas aquisições grandes. A
a AOL. Isso, em 2015 por 4,4 bilhões de dólares. E o Yahoo, ou pelo menos a parte principal de internet dele. Exato, em 2017 por mais 4,5 bilhões, totalizando quase 9 bilhões nessas duas. Só que, eram empresas, digamos, já bem depois do seu auge. Tipo contratar o time do Houston Rockets de 99 para jogar hoje. Não ia dar muito certo. Boa analogia. Eles criaram uma nova divisão chamada Oath, que depois virou Verizon Media, para juntar esses ativos todos. TechCrunch, HuffPost, que vieram da AOL, mais o Yahoo Mail, Finance, Sports, Tumblr. E a tecnologia de publicidade da AOL. E qual foi o resultado dessa aposta em mídia? Bom, para resumir, não deu certo. Foi um fracasso estratégico. Por quê? O que deu errado? Vários fatores. Primeiro, a competição com Google e Facebook era simplesmente brutal. Eles dominavam e ainda dominam o mercado. Segundo, os dados que a Verizon tinha, mesmo com AOL e Yahoo, não eram tão bons quanto os do Google e Facebook para direcionar anúncios. E a integração dessas culturas diferentes, AOL, Yahoo, Verizon, deve ter sido complicada. Extremamente. E o próprio mercado de anúncios digitais estava mudando, com o crescimento de ad blockers, por exemplo. A receita da Oath ficou muito abaixo do esperado. A meta era chegar a 10 bilhões anuais, mas ficaram muito longe disso. Faltaram mais de 8 bilhões. E aí vieram as consequências. Demissões em massa na Oath e o reconhecimento contábil da furada. Em 2018, a Verizon fez um write-down, uma baixa contábil de 4,5 bilhões de dólares no valor da Oath. Foi basicamente admitir que pagaram caro demais e o negócio não valia aquilo tudo. E isso culminou na saída do CEO, McAdam. Coincidiu com a aposentadoria dele. E a decisão final sobre esse capítulo veio em 2021, já sob o novo comando. Venderam a maior parte da Verizon Media, incluindo AOL e Yahoo, mas mantendo uns 10% para um fundo de investimento, a Apollo Global Management. Por quanto? Por 5 bilhões de dólares. Se você somar o que pagaram pela AOL e Yahoo, dá um prejuízo aí de uns 4 bilhões, sem contar todo o investimento feito no meio do caminho. E antes disso, em 2020, já tinham passado o HuffPost para o BuzzFeed. Ou seja, a aventura na mídia foi um desvio caro que não vingou. Exatamente. Um desvio bem caro. E aí entra o novo CEO, Hans Bestberg, que veio da Ericsson e assumiu em agosto de 2018. E qual foi a missão dele? Herdou uma batata quente, né? A crise da Oz e a dívida ainda lá em cima. A missão foi clara: arrumar a casa, limpar essa bagunça da mídia e voltar 100% do foco para o negócio principal, que é telecomunicações. Chega de tentar ser Google ou Facebook. E como competir sem essas fontes alternativas de receita que eles buscaram na mídia? A estratégia mudou para parcerias. Em vez de comprar conteúdo ou plataformas, fazer acordos. O mais famoso é o bundle com Disney Plus, Hulu e ESPN Plus, oferecido junto com os planos da Verizon. Inteligente. E o foco principal se tornou o quê? 5G. Totalmente. Vestberg e a Verizon reconheceram que a grande batalha dali para frente seria no 5G. A T-Mobile tinha se fortalecido muito com a compra da Sprint e a AT&T também estava investindo pesado. A Verizon não podia ficar para trás. E aí veio outra decisão de investimento massivo. Exato. O leilão do espectro C-Band da FCC em 2021. O C-Band é uma faixa de frequência crucial para o 5G, porque oferece um bom equilíbrio entre velocidade e alcance, cobrindo mais gente com qualidade. E a Verizon foi com tudo nesse leilão, né? Foi com tudo e mais um pouco. Gastaram sozinhos 52,9 bilhões de dólares para garantir uma bela fatia desse espectro C-Band. Foi mais do que AT&T e T-Mobile gastaram. Caramba, 53 bilhões só em espectro e a dívida? Disparou de novo. Chegou a bater perto de 179, 180 bilhões de dólares no total. Meu Deus, como eles justificaram isso? Foi visto internamente e pelo mercado como um mal necessário. Era o preço para se manter competitivo e ter capacidade de oferecer um 5G de ponta em larga escala. Eles basicamente dobraram a quantidade de espectro de médio alcance disponível para mais de 100 milhões de pessoas. Mudou a estratégia de 5G deles também, né? Antes parecia mais focado naquelas ondas milimétricas super rápidas, mas de curto alcance. Sim, o M-Wave, que eles chamam de Ultra Wideband,
continua importante para áreas densas, mas o C-Band deu a eles a capacidade de oferecer uma cobertura 5G muito mais ampla, o que era essencial para competir com a T-Mobile principalmente. E além desse mega investimento em 5G, teve mais alguma movimentação recente? Aquisições, vendas? Tiveram algumas sim. Em 2021, compraram a TracFone Wireless por uns 6 bilhões. Isso adicionou uns 20 milhões de clientes pré-pagos à base deles, um segmento onde não eram tão fortes. E mais recentemente eu ouvi falar da Frontier. Isso, em 2024. Um negócio de 20 bilhões com a Frontier Communications para fortalecer a rede de fibra óptica, que é fundamental não só para os fios, mas também para suportar o 5G. E também venderam ou descontinuaram outras coisas menores, né? Tipo Blue Jeans. Sim, compraram a Blue Jeans videoconferência em 2020 por 400 milhões, mas acabaram descontinuando. Tiveram outras aquisições menores ao longo do tempo, como a Fleetmatics, gestão de frotas, em 2016. É um ajuste constante do portfólio. E hoje, como está a situação da Verizon? Junho de 2025. Os números mais recentes mostram uma receita anual na casa dos 134, 135 bilhões de dólares. Está bem estável, com leve tendência de alta. O lucro líquido deu uma boa recuperada, chegando a uns 17,5 bilhões. A margem líquida está em torno de 13%. E a posição no mercado? Ainda líder? Ainda é a maior operadora sem fio dos Estados Unidos, sim. Tinham 146 milhões de assinantes no final de 2023, o que dava quase 37% do mercado. A capitalização de mercado está girando em torno de 185 bilhões de dólares. Mas e a dívida? Aquela dívida monstruosa? Continua sendo o grande ponto de atenção. A dívida líquida ainda está na casa dos 170 bilhões de dólares. Isso dá a eles o maior índice de dívida sobre patrimônio líquido do setor, por volta de 1,32. É bem alto. E os concorrentes? AT&T e T-Mobile continuam na cola? Na cola e mordendo os calcanhares. A competição é ferrenha, principalmente da T-Mobile, que tem sido muito agressiva em preço. E o que a Verizon está fazendo agora para se diferenciar além do 5G? Estão focando muito na expansão do 5G Ultra Wideband, mmWave e C-Band. Lançaram uma plataforma de APIs para desenvolvedores em 2024 para tentar criar novos serviços sobre a rede 5G. Continuam apostando em IoT, Internet das Coisas, e tentando personalizar mais as ofertas com planos como MyPlan e MyHome. Falando em expansão, e a presença global? Eles atuam forte fora dos Estados Unidos? No Brasil, por exemplo? Olha, essa é uma dúvida comum. A Verizon até herdou algumas operações internacionais lá da GTE na época da fusão, mas estrategicamente eles decidiram focar quase que exclusivamente no mercado doméstico americano. Então, nada de operação significativa no Brasil ou América Latina? Não. Eles venderam a maior parte dessas operações internacionais ao longo dos anos. O foco é total nos Estados Unidos. A presença global que eles têm hoje é mais através de parcerias de roaming para clientes que viajam ou para atender grandes clientes empresariais que operam em vários países. Teve um acordo recente para 5G privado na Europa, por exemplo, mas é mais nesse nível de serviço empresarial. Entendido. Foco total em casa. Fazendo uma análise final, então, quais seriam as grandes vantagens da Verizon hoje? Eu diria que a principal ainda é a reputação da rede. Historicamente, eles construíram essa imagem de a rede mais confiável. Isso ainda pesa para muito consumidor. Além disso, a escala deles é gigantesca, o que traz vantagens em custo, poder de negociação e capacidade de investimento em pesquisa e desenvolvimento. E eles têm uma base de clientes muito forte em áreas urbanas densas e com maior poder aquisitivo. E os desafios? Além da dívida, claro. A dívida é o maior, sem dúvida. Mas tem outros bem críticos. A competição de preços, como falamos, especialmente da T-Mobile, que força todo mundo a ser mais agressivo. A própria tecnologia 5G, que apesar de ser uma oportunidade, também diminui um pouco a diferenciação de qualidade entre as redes, sabe? Fica tudo meio parecido na percepção do usuário comum. Tem a concorrência vindo de outros lados também, né? As Big Techs. Sim, a convergência. Empresas de tecnologia entrando em serviços que antes eram só das teles. Os altos investimentos que não param nunca, em 5G, em fibra, agora já se fala em 6G. É um ciclo constante e caro. E a questão regulatória? Sempre um fator. Leilões de espectro são caríssimos, regras de neutralidade da rede podem mudar, e tem as metas de sustentabilidade também. A Verizon quer ser net zero até 2035,
Mas as redes 5G consomem mais energia. É um equilíbrio delicado. Conhecem a força da empresa, a liderança, a geração de caixa, mas ponderam muitos riscos. Competição acirrada, crescimento mais lento do setor como um todo e, claro, a bendita dívida. O dividendo que eles pagam acaba sendo um atrativo importante para quem investe, imagino. Com certeza. Para muitos investidores, Verizon é quase um investimento de renda, por causa dos dividendos consistentes. E olhando para o futuro, onde estão as oportunidades? As grandes apostas continuam sendo as novas receitas que o 5G pode trazer além do celular. Coisas como internet das coisas em larga escala, edge computing, processamento de dados mais perto do usuário, realidade aumentada e virtual. O mercado empresarial ajudando na digitalização das empresas também é uma frente importante. E claro, sempre tem a possibilidade de novas parcerias ou aquisições estratégicas, como essa recente da Frontier. Bom, fizemos uma bela viagem pela história da Verizon. Desde lá da quebra do monopólio da AT&T, passando por essas fusões que criaram um gigante, as apostas ousadas em tecnologia como o Fios, a aventura na mídia que não deu certo, e agora esse foco total no 5G. Mesmo carregando uma dívida enorme. É uma trajetória impressionante, sem dúvida. Mostra como a consolidação foi a chave para sobreviver e crescer naquele cenário pós-monopólio. A Verizon soube jogar esse jogo muito bem. Mas o desafio agora é outro, né? Totalmente. O desafio agora é como inovar e crescer de verdade e não só manter a posição carregando esse peso financeiro todo no mercado onde se diferenciar é cada vez mais difícil e caro. A liderança em rede já não é uma vantagem tão clara como antes. Fica a pergunta, né? Será que esse ciclo de consolidação que criou a Verizon e outras gigantes pode se reverter de alguma forma? Ou a escala que eles atingiram é a única maneira de sobreviver e bancar as redes do futuro, tipo 6G e além? É a grande questão em aberto. A Verizon conseguiu se reinventar depois do fim do Bell System, mas agora precisa encontrar seu próximo horizonte, navegando nessas águas turbulentas de competição, dívida e inovação tecnológica constante. O futuro das telecomunicações passa muito pela resposta que a Verizon e suas concorrentes vão dar a esses desafios.